Uma mulher estacionou na minha garagem, então eu a extravei e fiquei bêbado durante todo o fim de semana. Na sexta-feira à noite, cheguei em casa do trabalho e descobri que alguém em nosso quarteirão estava dando uma grande festa e alguém decidiu que tinha o direito de estacionar na minha garagem. Vale lembrar de que minha garagem tem a largura de um carro alinhada com um muro de contenção em ambos os lados e uma garagem no final. Essencialmente impossível para um caminhão de reboque vir retirá-los sem danos materiais. Vendo isso e a falta de estacionamento na rua, tomei isso como uma sugestão para estacionar logo atrás deles na minha garagem. Agora, algumas horas se passam e a motorista autorizado está batendo na minha porta exigindo que eu mova meu carro para que ela possa ir embora. Vendo como eles eram exigentes, informei que havia bebido e não iria mexer no meu carro. A mulher com direito então decide chamar a polícia para que eles me obriguem a me mudar. Quando a polícia bateu na minha porta, fiz questão de pegar uma cerveja na geladeira antes de atender para falar com o policial. Eu informei que, depois que cheguei em casa, estava relaxando e bebendo e não estava em condições de dirigir. Neste ponto, suas mãos estavam atadas porque não podiam rebocar o carro dela. Não estou em condições de dirigir e estou estacionado legalmente na minha garagem. Acabei dizendo à mulher com direito que, como é um fim de semana prolongado, eu estaria em uma farra de fim de semana e eles poderiam vir buscar meu carro depois que eu fosse trabalhar na terça-feira. E ai, vocês acham que essa vingança foi boa o bastante para ela aprender a lição? Coisas como essa me fazem dar um passo para trás e tentar entender a realidade de que algumas pessoas são realmente tão egoístas e com direito. O meu também fez isso. Os donos da casa alugaram parte de seu porão, mas não deixaram os locatários usarem a enorme entrada para carros, então os locatários começaram a estacionar no meu. Pedi educadamente para eles se mexerem resultou no desvio do meu combustível, na chave do meu carro e no derramamento de produtos químicos no meu gramado. Certa manhã, havia pregos jogados por toda a entrada da minha garagem e encontrei guloseimas suspeitas para cães bem perto da parede entre nossas casas. Felizmente, não era um lugar onde meu cachorro já fosse, mas acho que comê-los teria consequências desastrosas. Encomendei câmeras de segurança após o primeiro incidente. Eles demoraram a chegar, mas assim que levantaram, fiz questão de mencionar a existência deles apenas para o meu vizinho. Os problemas evaporaram da noite para o dia. As pessoas são péssimas. Você não gosta que seu namorado me veja sem sutiã no dormitório? Então ele não vai. Eu moro em um dormitório da faculdade em um andar só para mulheres. Normalmente uso sutiã ao sair do prédio do dormitório, mas não vou colocar um sutiã por baixo da camisa apenas para caminhar pelo corredor até o banheiro. Alguns dias atrás, saí do meu quarto e caminhei 10 metros pelo corredor até o bebedouro, enchi minha garrafa de água e voltei para o meu quarto. Eu estava usando uma regata branca e sem sutiã, a regata era justa, mas não transparente, então você só podia ver o contorno dos meus mamilos. Havia um pequeno grupo de pessoas no corredor do lado de fora de alguns dos quartos, mas não pensei muito nisso. Até cerca de meia hora depois, quando ouvi uma batida na porta de um dos garotas que eu tinha visto no corredor. Ela disse algo como: "Ei, desculpe perguntar isso, mas se você sair para o corredor de novo, poderia colocar um sutiã? Meu namorado está lá fora e ele estava olhando um pouco, então. Eu sou super não conflituosa, então fiquei tipo, sim, claro, desculpe por isso." E pelo resto da noite, sempre que saía do quarto, vestia um sutiã ou um suéter. E isso foi o fim. Ou pelo menos eu pensei. No dia seguinte, minha colega de quarto me disse que ouviu a garota contando a alguns de seus amigos sobre o incidente enquanto estava no banheiro. Ela disse que a garota estava fazendo parecer que eu estava tentando seduzir o namorado dela de propósito, vestindo basicamente nada, tomando meu tempo no bebedouro, posando para empinar meus peitos. Tudo funciona. Quando ela saiu do banheiro, meu colega de quarto disse que a garota estava na verdade fingindo no bebedouro, fingindo ser eu. Naquela noite passei pela garota e algumas de suas amigas a caminho de escovar os dentes. Eu não estava usando sutiã, já estava de pijama. A garota olhou incisivamente para o meu peito e todas começaram a rir.
Mas a gota d'água foi quando todo o dormitório recebeu um e-mail do diretor ontem, dizendo que ela havia recebido algumas reclamações anônimas sobre pessoas se vestindo de forma inadequada nos corredores e pedindo que todos nos certificássemos de manter as coisas cobertas. Então aqui é onde eu consegui minha pequena vingança mesquinha. Eu sabia que o namorado da menina não faz faculdade aqui, a menina e eu estávamos no mesmo grupo de orientação e conversamos um pouco na época. Eu também sabia que, devido à pandemia, não podemos receber convidados que não sejam alunos ou familiares nos dormitórios este ano. Então, usei o mesmo formulário de reclamação anônima para fazer uma reclamação sobre pessoas que trazem seus namorados de fora do campus para nosso dormitório, e eles não usam máscara. Máscaras são obrigatórias nos corredores, embora não sejam aplicadas com frequência. Esta manhã, o diretor enviou um e-mail novamente dizendo que, devido a reclamações anônimas, eles aplicariam a regra de proibição de convidados fora do campus, verificando as identidades de convidados desconhecidos para garantir que fossem estudantes a partir de então. Sério, essa garota deveria estar me agradecendo. Se ela estava preocupada com o namorado vendo o vago contorno dos meus seios nos corredores do dormitório, ela não precisa mais se preocupar. Eu também sou bem mesquinha. Eu tenho que te dizer que antes de chegar ao final, eu estava pensando se fosse eu iria andar pelo corredor de sutiã, mas sem camisa. Quero dizer, ei, está usando sutiã, que é tecnicamente o que ela pediu. Esta é 100% a atitude correta. Ela também parece estar tentando se afirmar como a dominante, o que eu acho que ela acha necessário para evitar perder seu namorado. Op, certifique-se de levar isso em consideração também. Ela tem que resultar em táticas de cuidado para ter vantagem, enquanto isso, você pode apenas ser você mesmo e ser uma ameaça significativa. O médico se recusa a fazer seu trabalho, vamos fazer isso então. Para definir a história, tenho epilepsia controlada enquanto tomo minha medicação. Isso significa que estou autorizada a dirigir, só preciso que meu neurologista preencha um formulário basicamente me dando permissão pelo menos uma vez por ano. Como sou controlada, geralmente só tenho consultas de manutenção uma vez por ano. Também sou casada e tenho 4 filhos. Portanto, saber dirigir é importante para a nossa rotina diária. Também é importante saber que meu marido tem um emprego que entre 4 e 8 anos temos que nos mudar. A última vez que nos mudamos fazem 2 anos. Quando nos mudamos, uma das primeiras coisas que fiz foi encontrar médicos e agendar consultas para todos. Depois de me estabelecer com um médico geral, recebi um encaminhamento para o departamento de neurologia local. Para ir a qualquer outro lugar leva 40 minutos. Chega o dia da primeira consulta e tudo corre bem, sem bandeiras vermelhas. Estou no rodeio médico aqui nos Estados Unidos desde que me lembro, então geralmente posso sentir um médico ruim rapidamente. O hospital não tem a melhor reputação, então fiquei cautelosamente otimista. Depois dessa consulta, fiquei esperançosa, grande erro. Recebo a carta anual do estado pelo correio solicitando que um novo formulário de direção seja preenchido pelo meu neurologista. Ligo para meu neurologista e descubro o procedimento. Eles me dizem que posso deixá-lo e eles o enviarão. Meu marido se oferece para levá-lo a caminho do trabalho, porque fica na mesma rua do trabalho e ele sabe que odeio o estacionamento deles. Ele o deixa e presumimos que está tudo bem. Eles geralmente dão a você cerca de 6 meses para obter este formulário. Então, cerca de 6 meses depois, recebo uma carta do estado dizendo que o formulário nunca foi recebido e minha licença está suspensa. Obviamente, estou me perguntando o que diabos aconteceu. Eu fiz tudo o que tinha que fazer, então eu ligo para o consultório médico. É quando o pesadelo começa. Depois daquele menu irritante que todos os consultórios médicos têm quando você liga. Finalmente chego a uma pessoa real, conto a situação para ela e pergunto se enviaram o formulário. Oh, sinto muito senhora, o Dr. Smith, nome alterado, não preenche formulários. Ele apenas os joga fora. Um momento de silêncio porque fui pega de surpresa. Telefonei há vários meses e tive a certeza de que se o entregasse, ele o preencheria e enviaria. Ela então respondeu: desculpe, ele não vai preencher isso. Ele literalmente nos manda jogá-los direto no lixo. Ele é obrigado pelo Estado a preencher este formulário. Ele precisa que eu oriente? Nesse ponto fiquei com raiva e meu marido, que estava ouvindo, se ofereceu para assumir. Ele sabia que eu estava prestes a explodir e pensou que se mantivesse a calma,
tudo poderia ser resolvido. Ele também está familiarizado com o sistema médico de baixa qualidade e já ajudou pessoas a falar com médicos antes, por conta do seu trabalho. Meu marido ficou ao telefone por mais de 1 hora e teve que ligar para um defensor do paciente no hospital para que fizessem alguma coisa. Eu estava fervendo por perto e ficando cada vez mais zangada. Quando desligou, disse que o consultório médico relutantemente concordou em preencher o formulário e que a enfermeira-chefe e defensora do paciente se certificaria de que isso fosse feito. Se tivesse acabado aí, eu poderia ter deixado as coisas correrem e simplesmente mudado para outro médico. Mas não, eles preencheram o formulário errado pelo menos 3 vezes. Esses formulários são super fáceis e os médicos levam talvez 30 segundos para preencher para mim. Eu os observei preenchê-lo. Ele basicamente ficava marcando uma caixa que sugeria que ele não me tratava de epilepsia e meu médico geral tinha que fazer isso. O que significa que esse idiota preguiçoso estava tentando convencer outra pessoa a fazer isso. Porém, eu cresci lidando com essa porcaria e agora fui muito educada sobre como isso deveria acontecer. Então eu ligo para eles novamente. Resolvi liberar minha raiva. Departamento de Neurologia. Como posso te ajudar? Já enviei meu formulário do estado 4 vezes para ser preenchido. 1 vez foi jogado fora. 3 vezes foi preenchido errado. Preciso que o Dr. Smith preencha este formulário hoje. Seu médico geral deve fazer isso. Meu médico geral não trata minha epilepsia, o Dr. Smith faz isso. Você é estúpido? O médico que trata minha epilepsia tem que preenchê-lo. É muito fácil, na verdade, mas se for muito difícil para o médico, posso orientá-lo. Ou posso ligar para minha antiga neurologista e ela pode ensiná-lo. Não é realmente necessário. Não precisamos fazer isso. Boa tentativa. Já faço isso há mais de 10 anos. A lei estadual exige que ele preencha este formulário. Preciso falar com o advogado? Não é necessário, apenas venha e isso será resolvido. Meu marido, o mediador, interveio e dirigiu até o hospital comigo para cuidar disso. Quando chegamos lá, ele pode dizer que a direção só me deu mais tempo para criar mais raiva. Ele perguntou se poderia levar o formulário para mim. Entreguei alegremente o formulário onde havia destacado o que precisava ser preenchido e também escrevi instruções passo a passo sobre como preencher o formulário. Também o lembrei que se isso desse errado novamente, eu estaria processando e para avisá-los que o denunciaria ao Conselho Médico Estadual. A princípio, ele ficou preocupado com o fato de o Estado não ter um formulário destacado, mas eu sabia que eles poderiam facilmente imprimir um novo. Ele pegou e em vez de entregá-lo à mesa, pediu para falar com a enfermeira-chefe. Ele esperou até que estivesse preenchido e imprimiu a prova de que havia sido enviado. Olhei para a cópia e sabia que a enfermeira, tentando desesperadamente resolver uma situação invencível, forjou a assinatura do médico. Não tive ódio da enfermeira. Ela só tinha um chefe de merda. Depois que recebi a confirmação de que tinha minha licença novamente, denunciei-o ao conselho do hospital. Apresentei queixas em qualquer lugar do hospital que pudessem responsabilizá-lo e fiz uma reclamação detalhada ao Conselho Médico Estadual. Também deixei críticas contundentes online. Encontrei um novo neurologista há 40 minutos e a viagem é uma boa pausa longe das crianças. Pouco depois de denunciá-lo ao Conselho Médico Estadual, recebi uma carta informando que eles estavam abrindo uma investigação sobre sua conduta e de todos os departamentos que ele conduzia. Eles também pediram que eu preenchesse o formulário afirmando que estava bem com a investigação. Preenchi e enviei por fax. Eu descobri cerca de 1 ano depois que aparentemente ele agora tem placas penduradas em todos os lugares, basicamente dizendo que você é mal comigo, eu serei mal com você. As pessoas disseram que viram aqueles sinais e foram embora e decidiram que 40 minutos não era uma viagem tão ruim assim. Também me disseram desde então que eles tiveram problemas para manter a equipe de apoio nesse departamento. Presumo que houve algum tipo de consequência para ele pendurar cartazes em todos os lugares. Vou levar minha mãe ao reumatologista pela manhã. Estou programado para acordar 1 hora mais cedo para que eu possa trabalhar em um exercício de respiração profunda e me concentrar para o próximo infortúnio que é esse pomposo de homem.